O ano é 1864. A Europa fervilha em novas ideias e conflitos. No centro desse cenário, Allan Kardec, professor francês, codifica o espiritismo, desafiando o pensamento tradicional. Naquele ano, viaja à Bélgica. Sua missão é silenciosa e profunda. Ele sabia que o barulho atrai críticas vazias, enquanto o silêncio permite que o trabalho floresça. Para Kardec, o espiritismo era transformação moral e caridade, não fenômenos espetaculares. Preferia os bastidores, onde o trabalho real acontecia. Ele sabia que os fenômenos passariam, mas a caridade é eterna. O silêncio era sua estratégia para construir algo duradouro. O verdadeiro espetáculo era a transformação moral. A Bélgica já conhecia o espiritismo. Grupos de estudo cresciam, lendo e debatendo as obras de Kardec. Mas não eram clubes de ocultismo, e sim associações com propósito claro: a caridade. A Revolução Industrial havia deixado muitos na miséria. Os espíritas belgas não se limitavam a discussões filosóficas. Eles iam às ruas, abriam portas, ajudavam quem precisava. A fé sem obras era considerada morta. O foco era o socorro material e moral aos esquecidos pela sociedade. Kardec via seu sonho se materializar. O espiritismo como ferramenta de transformação social. Não buscavam converter, mas ajudar. Não perguntavam crença antes de oferecer sopa ou remédio. A caridade era o argumento final, mais eloquente que qualquer fenômeno. O crescimento era natural. Estudo levava à ação. Juntavam recursos, criavam caixas de auxílio, visitavam hospitais e asilos. O espiritismo era um chamado à responsabilidade. O futuro da doutrina estava ali: fraternidade, não fenomenologia. A prática do bem era o verdadeiro legado. A doutrina se firmava como farol em meio às dificuldades sociais. O exemplo belga mostrava que o espiritismo era, acima de tudo, ação. E Kardec sabia, ali estava o futuro que ele sonhara. Dois grupos se destacavam: a fraternidade, em Bruxelas, e amor e caridade, em Antuérpia. A fraternidade mantinha um fundo de socorro permanente, garantindo que nenhuma família passasse necessidade. Distribuíam alimentos, roupas, carvão, pagavam aluguéis. Era o espiritismo prático, puro. Amor e caridade foi além, criou uma farmácia gratuita, oferecendo medicamentos e consultas a todos, sem distinção. Em uma época sem saúde pública, isso era revolucionário. Os membros eram agentes de saúde e promotores da vida material. Entendiam que cuidar do corpo doente era também cuidar da alma. Kardec ficou impressionado. Ali estava o amai-vos e instruí-vos em ação. O espiritismo não era fuga da realidade, mas compromisso de transformá-la. Enquanto críticos acusavam a doutrina de fantasia, esses grupos respondiam com trabalho concreto. Vidas salvas, famílias amparadas. A caridade era a resposta silenciosa e poderosa a todas as acusações. Era inquestionável. Quem pode criticar quem dedica tempo e recursos para curar e alimentar? A prática do bem era o argumento definitivo. O espiritismo mostrava seu valor na ação. O exemplo desses grupos era a maior defesa da doutrina, e Kardec sabia, ali estava a prova viva de seu ideal. Kardec presenciou as mesas girantes em Antuérpia, onde ninguém tocava a mesa, apenas concentração e vontade. A mesa pesada se movia sozinha, formando mensagens letra por letra. O mais impressionante era o movimento sem contato físico. Kardec analisou tudo. Não havia truques nem manipulação. Diante do inexplicável, a teoria precisava ser revista. Mas para Kardec, o foco era a caridade. O fenômeno era só o começo. Kardec analisou o fenômeno com rigor científico. Considerou eletricidade, magnetismo, força psíquica, mas a ausência de contato físico eliminava explicações comuns.
O fenômeno era de ordem superior, uma força inteligente atuando à distância. A mesa parecia dotada de vontade, respondendo até a perguntas mentais. Isso descartava a telepatia simples. Havia uma inteligência externa, capaz de ler pensamentos e mover objetos. Para Kardec, aquilo era um laboratório, não espetáculo. Ele teorizou sobre um fluido invisível, usado pelos espíritos para agir no mundo físico. A mesa era só instrumento. O motor era essa energia sutil. A impossibilidade de fraude era a chave para aceitar o fenômeno como autêntico. A experiência fortaleceu suas convicções, mas não o deslumbrou. Os fenômenos eram úteis para despertar, mas o objetivo era a reforma moral. O fenômeno era a isca, a moral, o alimento. A confirmação era poderosa, mas o destino final era o coração humano. O espiritismo era, acima de tudo, transformação interior. Em Bruxelas, Kardec presenciou um drama espiritual marcante. A psicofonia de Latour, um espírito sofredor. Latour fora rico e poderoso, mas agora sofria intensamente no além, revivendo cada mal que causou. Via o rosto das vítimas, sentia a dor provocada, preso em remorso e escuridão. Pedia preces, não para apagar o passado, mas para suportar a culpa. O sofrimento era o despertar da consciência moral e um chamado à mudança. O abismo era real, mas a esperança também. Latour detalhou seu sofrimento, um ciclo infinito de remorso, solidão e impotência. Via as consequências de seus atos se desdobrando, sem poder agir. Cada espírito era prisioneiro de sua própria culpa. Não havia consolo, só o eco das próprias maldades. O sofrimento não era castigo divino, mas resultado natural das escolhas. A consciência, antes adormecida, agora era seu juiz e carrasco. O grito de socorro era o início do arrependimento. A mensagem era clara. Nossas ações têm consequências eternas. Não há tribunal externo, só o espelho da consciência. A manifestação não era espetáculo, mas lição moralizadora. Um alerta para os vivos. O que plantamos hoje, colhemos amanhã. O Espiritismo não prometia salvação fácil, mas mostrava o caminho da reparação. O sofrimento de Latour era um chamado à responsabilidade. A lição era sombria, mas necessária. O futuro espiritual depende das escolhas presentes, e a colheita é inevitável. Kardec não focou no terror, mas na lição. O sofrimento de Latour era o oposto do trabalho dos centros de caridade. De um lado, o egoísmo gera dor. Do outro, a caridade traz paz. A escolha é nossa, a cada decisão. O futuro espiritual se constrói no presente. A maior caridade é evitar se tornar um futuro Latour, praticando o bem, combatendo o egoísmo, cultivando empatia. A caridade salva a nós mesmos. Orar pelos sofredores é um ato puro, um raio de luz na escuridão. A prece não apaga o passado, mas dá força para enfrentá-lo. O Espiritismo não veio para revelar segredos, mas para lembrar verdades simples. O amor cobre uma multidão de pecados. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. O trabalho dos centros belgas era a semeadura correta. A mensagem de Kardec era um farol, guiando para longe do abismo. O caminho do bem é o único seguro. Os céticos podem duvidar dos fenômenos, mas não da caridade. Podem negar o espírito, mas não a sopa que alimenta o faminto. Podem rir da mediunidade, mas não do remédio que cura o doente. A caridade é a prova concreta do valor da doutrina. Esse é o trunfo do Espiritismo, sua base moral. Você pode atacar os fenômenos, mas não a fraternidade. O trabalho dos centros espíritas é um legado que transcende debates. Faça o bem, sempre, não por medo, mas porque é o certo. No fim, só levamos o bem que fizemos. E essa é uma verdade que nem o mais cético pode negar. A frase,
Allan Kardec, que se abram as cortinas, não é diretamente atribuída a Allan Kardec, mas é um pedido que simboliza a abertura do conhecimento espiritual e a revelação dos segredos da vida após a morte, através da comunicação mediúnica, que é central na doutrina espírita codificada por ele. A expressão reflete o desejo de ver o que está além da percepção comum, como a existência de outras dimensões e a comunicação com os espíritos, um dos pilares da doutrina espírita. A abertura à comunicação espiritual. Os espíritos, entidades desencarnadas, podem se manifestar de diversas formas, como a comunicação pelos sentidos humanos como visão, audição e tato. A revelação de mundos espirituais. Os clarividentes, em particular, podem ter a capacidade de ver corpos astrais e a vida em outros planos espirituais, uma forma de mediunidade rara. O conhecimento e razão também pode representar a busca por conhecimento e a compreensão dos mistérios da vida alinhada com a fé espírita. Imagine um grande teatro, com a cortina como barreira entre nosso mundo e o espiritual. Por milênios, a humanidade enfrentou essa cortina, com a religião e a filosofia oferecendo vislumbres. Kardec propôs uma ideia radical: abrir a cortina com método e cuidado. Este não era um espetáculo, mas uma revelação. Simbolizava uma nova compreensão onde a morte é uma transição, não um fim. A abordagem de Kardec era ordenada, visando um diálogo sério com o reino espiritual. A doutrina espírita tornou-se uma estrutura para compreender o universo. Revelou a vida como um ciclo contínuo de viver, morrer e renascer. Nossas ações têm consequências que ecoam em vidas futuras. O mistério não foi dissipado, mas iluminado. O trabalho de Kardec substituiu a superstição pelo conhecimento. A cortina foi aberta, oferecendo uma nova perspectiva sobre a existência. Como conversar com o invisível? Kardec precisava de um método confiável. Ele desenvolveu uma rede de médiuns por toda a Europa, coletando comunicações consistentes. O método de Kardec era rigoroso, comparando respostas para verificar a consistência. As cortinas foram formalmente abertas, revelando uma nova compreensão. Kardec catalogou um espectro de manifestações mediúnicas. Essas eram expressões de leis naturais, antes desconhecidas. A psicografia, ou escrita automática, era uma ponte direta para o mundo espiritual. Demonstrava uma inteligência separada da mente do médium. A psicofonia, ou clarividência, permitia que os espíritos falassem através dos médiuns. Essas sessões ofereciam conforto e orientação do além. As sessões espíritas tornaram-se laboratórios para o estudo desses fenômenos. Eram reuniões sérias focadas em mensagens morais e intelectuais. Para Kardec, estas eram a prova da continuidade da vida além da morte física. Mais de 150 anos depois, as cortinas abertas por Kardec permanecem entreabertas. O espiritismo cresceu e se tornou um movimento global, oferecendo respostas a perguntas atemporais. Apresenta um universo dinâmico de progresso contínuo. A morte é vista como uma transição, não um fim. Essa perspectiva oferece esperança de reencontro com entes queridos. O universo espiritual é vasto e complexo, inspirando curiosidade. O espiritismo incentiva o estudo contínuo e a reforma moral. Prospera, especialmente no Brasil, desafiando visões materialistas. O trabalho de Kardec revelou a imortalidade da alma. A visão através das cortinas oferece propósito e esperança no mistério da vida. Em resumo, que se abram as cortinas expressa o anseio por desvendar os mistérios espirituais que a doutrina espírita busca explicar, através da mediunidade e da razão. No próximo vídeo abordaremos os visitantes russos. Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!